hoje na sua vida, tem alguma situação, questão de dirigir? Eu comprei meu carro em 87. E eu comecei a dirigir em 2006, se eu não me engano. Então, assim, eu levei uns 20 anos. A minha carteira eu tirei em 94. Então, assim, eu levei, se eu não me engano, 12 anos com a carteira na gaveta. Então, eu passei muito por essa questão do medo de dirigir. Eu sei bem Bem-vindo ao clube. as pessoas passam. Quando a gente fala em medo de dirigir, a gente está falando, na verdade, de um medo ou de vários medos por trás disso, né? Então, a pessoa fala, eu tenho medo de dirigir. Na verdade, o que ela tem é medo de não conseguir controlar o carro, é medo de alguém bater nela, é medo dela atropelar alguém, é medo dela ficar entre os ônibus, por exemplo, é medo do trânsito. Elas têm vários medos por trás, entendeu? E eu tinha vários, né? Vários medos. E um dos medos que hoje eu entendo, né? Por que eu tinha esse medo, era de descer ladeira. A maioria das pessoas tem medo de subir, você tem medo de descer? Eu tinha, né, de subir também, mas de descer era muito mais intenso, né? Então, eu lembro bem que eu fui a um determinado local e eu comecei a subir, e logo que eu comecei a subir, eu vi que aquela ladeira era íngreme, né? E aí eu pensei em voltar, mas aí, quando eu pensei em voltar, deu aquela coisa assim, não, vai embora, senão você vai ter que voltar de ré, tal, até porque o local não era asfaltado, né, era de barro, e aí eu fui. Mas quando eu cheguei lá em cima, eu paralisei, eu não conseguia voltar. E eu tinha que tirar o carro dali. E aí eu pensei, bom, vou ligar para alguém vir aqui, porque eu não vou conseguir descer com esse carro. E naquele dia eu estava sem celular. E eu fiquei assim, eu parei o carro. Eu parei, saí do carro, tomei ar, né? Respirei, né? Eu falei, não, vou ter que ir, vou ter que voltar, vou ter que descer esse carro. E aí eu entrei no carro, parei o carro, fiquei olhando, porque era um local que praticamente não passava ninguém, né? E eu fiquei olhando e ali eu comecei a me concentrar comigo, a ver aonde estavam as emoções, né? Onde estava aquele medo. E eu comecei a praticar na hora e eu fiz umas 3 ou 4 rodadas bem rapidinho. E aí, tipo assim, saiu tranquilamente aquela sensação ruim, eu desci o carro, porque saber a gente sabe, né? Mas o negócio é saber controlar o carro, a gente vai saber. O problema é realmente Controlar enfrentar o medo. Como é que é essa coisa de se concentrar? Como é que isso funciona? Como é que a FT funciona em relação à emoção? A FT, ela parte do princípio de que todas as emoções negativas que a gente carrega, ela vem de uma interrupção do fluxo energético. Então, se eu sinto um medo, é porque em algum momento da minha vida aconteceu alguma coisa que interrompeu o fluxo energético. E se você se concentrar com o que você está sentindo, né? Se você parar aquele momento ali, esquecer tudo à sua volta, se concentrar em você, no que você está sentindo. É muito comum que a gente, inclusive, perceba na parte do corpo, no peito, ou nas costas, a gente percebe aquela tensão, sabe? Aquela tensão daquela emoção naquele momento. Então, se você ali, naquele momento, você praticar, você fizer a técnica, você dissolve, sabe? Ainda que momentaneamente, porque você tem várias maneiras de trabalhar com FT. Uma delas é esse exemplo que eu dei, do descer a ladeira. Eu usei a técnica para me livrar da emoção momentânea. Naquele momento eu tinha que descer a ladeira, eu não estava procurando cura. Por que eu tive medo de descer a ladeira é outra história. Curar o medo de descer a ladeira é outra história. Mas, assim, pelo menos para que eu fizesse o que tinha que ser feito, entendeu? Você trouxe um aspecto bem interessante, que é o aspecto emergencial da técnica. Sim. E depois, e também, se a pessoa quiser aí continuar, se aprofundar e saber de onde vem o medo, ou curar coisas mais antigas, mais escondidas, aí aprofundar
num outro momento, mas isso que você colocou assim é fantástico, porque resolver o problema do momento é o que as pessoas querem. Sim, sim, eu preciso sair dessa situação, eu preciso resolver isso, e eu sei que isso é um desejo, na verdade, é a maior ansiedade da pessoa, né? Eu preciso, o que eu vou fazer se eu estiver naquela situação, ou se vê numa situação como acontece, muitas vezes as pessoas falam assim, eu estava andando, aí aconteceu qualquer coisa, sei lá, o marido brigou, alguém fechou, sei lá, qualquer coisa que aconteça, eu pego, saio do carro e vou embora. Abandono o carro e vou embora. Então, esse é o problema. Você vê que, no meu caso, eu ia fazer o mesmo. Eu ia ligar para o meu marido. É que você não tinha celular e não tinha ninguém. Não, assim, porque o medo é tamanho que ele parece que ele te paralisa não só fisicamente, como emocionalmente. Porque eu, uma profissional de FT, eu sabendo a força da técnica, a primeira coisa que eu tinha que ter pensado era em fazer a técnica, não em ligar para o marido. Mas o medo, ele toma conta de você. E assim, para mim, o importante naquele momento era descer a ladeira. E eu desci. E tranquilamente, não tive assim nenhum problema de fazer algo errado ou de sentir medo enquanto estava descendo. Não, eu falei, sabe, parece que você olha e fala assim, nossa, como assim, né? Como que eu tive medo disso, né? Mas aí depois Incrível, eu fui buscar. Por quê? Por que do medo, né? Por quê? Então, assim, aí quando eu cheguei em casa, né, com mais calma, né, já numa outra ocasião, eu parei para descobrir o porquê desse medo de ladeira. Porque está interrompido ali no fluxo energético. E eu preciso desobstruir esse fluxo. Então, o que aconteceu? Eu lembrei que quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, tinha uma vizinha minha que ela comprou um carro e ela foi aprender a dirigir. E ela morava numa ladeira. E ela estava, inclusive, com o instrutor, né, da autoescola. Mas acho que ela perdeu o freio, eu não sei bem o que foi, eu sei que ela desceu a ladeira, ela não conseguiu segurar o carro e ela atropelou uma criança. Meu Deus. Eu era muito ligada a essa vizinha, então eu lembro bem do sofrimento dessa vizinha, né? E naquele mesmo ano, eu ouvi que tinha um carro de leite que lá numa rua próxima também da onde eu morava, o carro de leite perdeu o freio, ele desceu a ladeira e ele atropelou uma pessoa. Esse saber que isso aconteceu naquele momento, eu como criança, eu não só interliguei que, no caso dessa minha vizinha, né, que mulher não podia dirigir, que mulher não serve para dirigir, né? Eu tinha essa... Porque eu ouvi muito isso lá, as pessoas comentando, era a única mulher ali do local que isso Coitada. Na década de 70, Meu imagina. Deus. Uma heroína. Que da região ali dirigindo, né? Então eu via muito isso, né? E aí ficou registrado. Então, no momento em que eu passei por essa situação da ladeira, que eu já sabia que eu tinha esse medo, mas não cuidei dele, que eu utilizei a FT e depois eu fui, né, uma outra ocasião, resolver esse medo que eu tinha de verdade. Aí eu cheguei a esse momento em que foi interrompido o fluxo energético. No momento que você pratica a técnica, aí automaticamente a coisa passa como se não tivesse acontecido na sua vida, entendeu? É interessante que ninguém colocou a culpa no instrutor, né? Foi na mulher. Não, é verdade. Não, é verdade. Você vê como a mulher sofre desse estigma. E até hoje, infelizmente, muitas mulheres cada vez mais estão se libertando dessa prisão, desse estigma de que mulher não é para dirigir, que dirigir é coisa de homem, mas cada vez que uma mulher decide fazer isso, ela tem que enfrentar o mundo para conseguir fazer. Nós temos esse direito, tanto quanto os homens, não importa, não é uma questão de sexo, não é uma questão de possibilidade, é uma questão da pessoa querer, e se a pessoa não quiser dirigir também está tudo certo, não tem problema nenhum, mas ela não pode se travar diante desses empecilhos, e a gente está, como eu sempre digo também, uma revolução silenciosa das mulheres que cada vez mais decidem dirigir, decidem assumir a sua posição. Então, como é que funciona? Você falou de EFT, a gente não falou ainda
algumas pessoas talvez não saibam o que significa EFT. Então, eu gostaria que você explicasse como é a técnica, onde que ela atua, o que significa e onde atua. A gente precisa, a princípio, entender que tudo que a gente passa com emoções antigas na infância, durante a nossa vida, a gente vai interrompendo o fluxo energético. Os chineses, há mais de 5.000 anos, descobriram, né, desse fluxo energético que nós temos, né, energia vital. Se a gente começar a ter alguma obstrução numa artéria, numa veia, isso começa a dar algum problema e você vai precisar fazer algum procedimento médico, né, para desobstruir. Da mesma forma, esse fluxo energético, ele precisa fluir no nosso corpo. Então, é como se a gente tivesse vários caninhos, né, que a gente chama de canais, né, canais energéticos, onde essa energia precisa fluir. Entendeu? Então, imagina só, Olivia, em algum momento da sua vida passou por alguma situação onde você precisou ali, onde você sentiu, né, alguma emoção ruim, ou um medo, ou uma raiva. Automaticamente, esses canais energéticos, eles ficaram bloqueados, né? Essa energia travou ali. Então, o que a gente faz hoje é buscar a informação, né? E desobstruir esses canais. E de que forma? A gente utiliza 9 pontos da acupuntura e a gente utiliza a ponta dos dedos para estimular esses pontos. Você está tocando em pontos, assim, cruciais, em pontos incríveis. Eu estou adorando essa nossa entrevista, estou aprendendo muito. Eu sempre digo isso, eu sou a primeira beneficiada nessas entrevistas, gente. Essa questão, principalmente, a pessoa não conseguir nem decidir enfrentar o medo. E a gente sabe que com a FT, você, né, deu um exemplo tão claro, tão simples, que você conseguiu, naquele momento, resolver o seu problema. Não foi nada tão profundo, mas você conseguiu resolver aquilo, e isso é que importa, né? Não precisa ser tão perfeccionista para tentar resolver toda a sua vida naquele momento, né? Aí pode fazer com mais tempo, né, Janice? E do meu coração para o seu coração, eu desejo que todos os seus sonhos se realizem. Até o próximo vídeo.